Pessoal, bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos para o nosso segundo momento do evento Conhecimento Solidário. Queria agradecer a todos vocês que estão desde ontem aí curtindo, compartilhando e assistindo as lives, que é uma realização do Programa Encaminhar Ação Cidadã em parceria com a Associação FSA Esporte e Cultura. Meu nome é Jaderson Barbosa, sou coordenador do Programa de Extensão PEAC UFES. Em nome de todo o grupo, agradecemos a todos vocês e já pedimos de antemão que sinalizem para a gente como é que está a conexão, como é que está chegando o áudio para vocês, para que a gente possa ter aí uma manhã muito interessante com o professor Gibson, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que estará aqui conosco nessa manhã, né? Pontualmente aí vamos tentar começar às 10 horas, né? A gente já passou um pouquinho, mas o professor aqui já está conosco, aguardando, e estaremos juntos aí nesse grande encontro. Queria, antes de mais nada, fazer a abertura oficial. O evento começou ontem com o professor Alcides Scaglia, professor que deu um show sobre as bases conceituais da pedagogia do jogo e da pedagogia do esporte, colocou toda a sua experiência aí nesse tempo curto que a gente tem, fez um poder de síntese muito legal sobre questões que são realmente importantes para a formação do professor que vai atuar dentro do espaço escolar e também que vai atuar com esporte, seja ele qual for a modalidade. Então, quem não viu ainda, que não assistiu, busque a live que ainda está aí disponível, e a gente também vai salvar e vai colocar no canal do Futecom. Então sigam também o canal do Futecom, que é o grupo de pesquisa da UFES, recém-criado, e a gente está tentando aí potencializar esse conhecimento aqui no interior da Bahia, na Bahia como um todo, e fazer com que mais pessoas tenham acesso, e vamos usar a tecnologia, as redes digitais, aí, as possibilidades dessa transição digital que está acontecendo que ao nosso favor. Falar um pouco sobre a Associação FSA Esporte e Cultura, a gente está usando em parceria a live, é uma instituição aqui da cidade de Feira de Santana que tem 6 anos e que trabalha com o ensino do futebol, mas formação também de profissionais, através da parceria com o Futecom, e tem feito um trabalho também muito bacana na Escolinha para Deficiente Visual, com o professor Sérgio no comando aí. A gente começou a implantar essa escolinha em parceria com a universidade, já temos aí 3, 4 alunos deficientes visuais, um projeto muito interessante. Temos projeto também de luta, de jiu-jitsu, capoeira e muitos outros projetos que a Associação FSA está desenvolvendo em parceria com a Universidade Estadual de Feira de Santana, e a gente está cada vez mais se aproximando para que a gente fortaleça as ações aqui no município de Feira de Santana. Lembrando que essas lives, elas são solidárias, além do conhecimento que os professores vão estar passando para vocês, ela também é um momento de vocês poderem realizar doações em recursos financeiros na conta da Associação FSA, aberta exclusivamente para isso, uma conta caixa, que está disponível aí nos stories, nas linhas de divulgação. Acessem, façam doações, porque a gente depois quer entregar muitos alimentos e máscaras de proteção às pessoas que precisam, diante desse cenário difícil que nós estamos enfrentando, que é da pandemia, né? Do coronavírus, essa questão que envolve uma crise sanitária, uma crise econômica e também uma crise social. Então a gente precisa nos dar as mãos. É claro que esse momento está sendo muito interessante, de riqueza, de construção do conhecimento. Vamos sim entender que esse é um momento de fortalecimento, por que não, de lazer, de entretenimento, mas a gente precisa estar conectado também com as coisas que estão acontecendo em volta, e a gente precisa se fortalecer. Agradecer ao Batalhão da Polícia Militar, instituição que se colocou à disposição no primeiro momento aqui de Feira de Santana, para nos ajudar na entrega, distribuição desses alimentos e organização desse processo, inclusive cedendo carro, policiais, para poder fazer as entregas. Agradecer a imprensa de Feira de Santana, região e do Brasil, que fez uma cobertura muito legal do nosso evento, um evento que ganhou uma dimensão importante devido aos nomes dos profissionais que estão envolvidos, e também um momento, né, onde as pessoas estão um pouco mais em casa e podendo interagir um pouco mais sobre esses conhecimentos da área da educação física escolar e do esporte. Agradecer aos 11 palestrantes, são 11 profissionais de alta competência e qualidade,
e não seria diferente. Hoje nós estamos recebendo mais um grande profissional, que daqui a pouquinho a gente vai chamar ele aqui na live, o professor Gibson, da Universidade Federal de Minas Gerais. Sabendo que na sequência, né, às 16 horas, teremos o Marcelo Vilhena, né, do Esporte Clube Vitória, palestrante também da CBF, e que vai falar sobre o processo de organização de treinos. E à noite a gente tem o René Simões, professor René Simões, que todos já conhecem aí bastante das mídias, um cara que tem uma contribuição muito boa na área do futebol, mas também está atuando hoje como coach, palestrante, e vai contar um pouco dessa temática Viva com Fair Play. E eu tenho certeza que vai ser também um grande abordagem. Amanhã teremos o professor João Batista Freire e mais outros aí participando com a gente. Eu vou falando a programação ao longo da live. Esse tempo aí de apresentação, além de ser o momento da chegada da galera, também o processo de organização do nosso grupo, para que a gente possa estar interagindo com as questões, com as perguntas. Agradecer aí professor Maurício, professor Celestino e toda a equipe do PEAC, dos monitores e bolsistas que estão aí intensos na divulgação, tirando dúvidas e participando pelas redes sociais nesse momento tão importante para o programa e para o conhecimento da educação física e esporte de uma maneira geral. Vamos lá, né? Então, eu já vou aqui fazer contato com o professor Gibson e convidá-lo para participar dessa live com a gente. Enquanto isso, gente, eu vou pedir para que vocês que já estão aí conectados com a gente, por favor, pega o aviãozinho aí, divulga bastante, tá bom? Para o pessoal, para quem ainda não acordou, que está acordando, porque vai ser, sem dúvida, um diálogo, mais uma aula que será incrível. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao programa Encaminhar Ação Cidadã através do Instagram, @FSA Esporte. Segundo dia do evento Conhecimento Solidário. Sua ajuda de ação durante todo o processo de instrução desse evento, que você teve ativamente participando e dando boas orientações para a gente. Professor, seja muito bem-vindo. Além de dar as boas-vindas, gostaríamos também de testar o áudio, né, e como é que está a nossa comunicação também. É com você com a palavra. Obrigado, Jadson. Você consegue me ouvir bem? Como é que está o áudio aí? Te ouço bem. Ah, bacana. Hoje vai dar tudo certo aí. Vamos torcer para a conexão ficar estável, para a gente conseguir fazer aí uma boa live. Tenho certeza que vai ajudar aí as pessoas, né? Te agradeço pelo convite. É uma honra muito grande participar desse evento. Por poder, ainda que virtualmente, né, estar num lugar que eu ainda não estive, né, ainda não tive o prazer de conhecer os professores profissionais aí de Feira de Santana. Então, mesmo que virtualmente, né, podemos aí ter o primeiro contato mais profissional, mais formal, e pela oportunidade de dar algum tipo de contribuição nesse momento de crise que todos estamos vivendo, né? Então, você bem disse aí no início, é uma situação muito atípica, que todo mundo naturalmente vai enfrentar problemas, vai ter dificuldade, mas cabe a cada um de nós dar um pouco da sua contribuição, né? Então, eu aproveito para reforçar o seu convite para que as pessoas que tiverem condição, que puderem, que façam as suas doações, né? Para que esse momento de qualificação, de formação profissional, seja também um momento de concretizarmos uma ação que efetivamente ajude as pessoas que estão em uma situação mais vulnerável nesse momento. Então, convido todos a fazerem as doações e a ajudarem essa iniciativa fantástica sua e de todo o grupo da universidade. Vamos lá, então, obrigado, professor, pelas palavras, e vamos iniciar, então, nosso bate-papo, fazendo a apresentação formal aí do currículo do professor. Professor Gibson, que é professor doutor em Ciências do Esporte, é professor do Departamento de Esporte da Universidade Federal de Minas, é instrutor também dos cursos de treinadores da CBF Academy, consultor técnico do Departamento de Futebol de Base do América Futebol Clube aí de Minas Gerais, e membro dos estudos de cognição e ação e da UFMG do Soccer Science, é isso? E ele vai estar nessa manhã falando sobre pequenos jogos aplicados ao ensino e treinamento no futebol. Só para organizar o pessoal, vocês podem ir mandando questionamentos, mas minha sugestão é que vocês anotem, né, porque por muitas vezes alguns questionamentos de vocês podem ser
elucidados ao longo da live, e aí, de repente, a interação ela fica mais produtiva para todo mundo, e a gente pode também deixar aí os momentos finais, ou um momento na intermediação da live para tirar as dúvidas e os questionamentos que forem surgindo. Então, é um caminho aí que a gente está adotando para poder interagir com vocês também com a melhor qualidade, tá bom? Então, professor, o que a ciência tem a contribuir nesse contexto, né? Nesse contexto dos jogos, dos pequenos jogos aplicados ao ensino e treinamento do futebol, fique muito à vontade. À medida do possível, a gente também vai tirando dúvidas, vai interagindo e passando as perguntas para o senhor também. Vamos lá. Bom trabalho. Perfeito. Na verdade, assim, fica à vontade para cortar, para perguntar. Então, mesmo que eu não consiga falar tudo que eu planejei, se eu conseguir responder muitas perguntas, acho que o objetivo está alcançado, né? E, assim, queria deixar todo mundo também à vontade, para o caso de alguma pergunta não ser possível de ser respondida pelo tempo, pode me mandar lá no direct, fica à vontade para a gente continuar trocando ideia aí nesse período. Estou disponível e aberto às questões que vocês estão colocando, tá certo? Só para, antes de começar, né, você apresentou rapidamente aí o meu currículo, mas, na verdade, esse currículo ele é importante, né? O currículo faz parte da nossa trajetória, mas a parte mais importante desse currículo não aparece, né, nos títulos, né? Eu, na verdade, sou um apaixonado por futebol. Esse é, digamos assim, o professor, o título mais professor, relevante. Só um comentário. O pessoal está pedindo para ver se você consegue melhorar o áudio. Veja aí se você consegue. Eu estou aproximando a câmera aqui. Eu estou aproximando para ver se colocando mais perto fica mais claro um pouco. Tá legal. Para mim chega bem, tá? Para mim chega bem. Eu também estou ouvindo bem o seu. No primeiro momento, eu achei um pouquinho baixo. No primeiro momento. Eu vou tentar aumentar um pouco o tom de voz, de repente fica tranquilo. Se tiver ruim, tá legal. Você me corta aí. A galera tá botando caixa do amplificador aí, vai tentando ajudar também. Esse momento da internet é um momento que todo mundo tem que se adaptar. Vamos nessa. Perfeito. Então, assim, eu, na verdade, sou, muito antes de ser doutor, muito antes de ser um profissional de educação física, eu sou um apaixonado por futebol, né? Então, aquilo que eu faço só faz sentido para mim porque eu trabalho com uma modalidade que eu realmente sou apaixonado e que me interessa, né? E nessa trajetória eu tive muita sorte. Acho que a palavra que define melhor é isso, né? Eu pude, ao longo dos meus anos de formação, por pura sorte, não tem outro termo, encontrar pessoas que fossem competentes e que me ajudassem nessa caminhada, né? Eu não fui um atleta de futebol de alto nível e acho que não teria condição de ter sido, né? Mas quando mais novo e tentando jogar futebol, sonhando aí com uma trajetória prática na modalidade, eu tive muita sorte de encontrar alguns bons treinadores que me motivassem. Um deles, que ainda é treinador até hoje, eu sempre menciono, é o Diogo, né, o Diogo Giacomini, que foi talvez o primeiro treinador que me mostrou, ainda numa época que eu não tinha ainda o conhecimento científico, digamos assim, que eu tenho hoje, que me mostrou uma outra forma de enxergar futebol pelo processo que era conduzido, né? Então, tive a primeira sorte ali como atleta. E depois, quando eu deixei de jogar futebol, tive muita sorte de encontrar bons profissionais que me ajudassem na minha trajetória acadêmica, né? Eu faço questão de mencionar alguns que são pessoas que me ajudaram e continuam me ajudando, né? Eu tive a sorte de encontrar o Marcelo, que vai estar com a gente hoje à tarde aí nessa live, o Marcelo Vilhena, eu fui estagiário dele. Além de ter carregado muito saco de bola para ele, eu pude aprender muito durante os anos de estágio. Também fui estagiário de um outro profissional que chama Cristóvão de Oliveira Abreu, alguém do ponto de vista prático que tem um domínio muito grande e que eu faço questão de mencionar. E tive a sorte, também sorte, não tem outra palavra, de ter acesso ao professor Pablo Greco, né? O professor Pablo é naturalmente a pessoa mais relevante na minha avaliação do ponto de vista da ruptura paradigmática que aconteceu, muito daquilo, inclusive, que o Alcides discutiu ontem, né? Essa ruptura na forma como se pensa o processo de ensino de esportes passa, no Brasil, pela trajetória do Pablo. O Pablo, com o trabalho que ele construiu, que foi culminado com a obra da Iniciação Esportiva Universal em 1998, ele propôs uma nova forma de se enxergar o processo de ensino de esportes que era completamente divergente do modelo vigente até então, né? Então, assim, eu tive muita sorte de ter contato com o professor Pablo.
e para mim é uma responsabilidade muito grande trabalhar com ele e dar sequência a esse legado, né? Não vou conseguir fazer da forma como ele fez, ele tem muito mais competência do que eu, mas vou tentar fazer da melhor forma possível, né? E aí, por estar em contato com o Pablo, eu participei do SECA, eu sou membro do SECA hoje, sou um dos professores do laboratório. O SECA é o Centro de Estudo em Cognição e Ação, que é coordenado pelo professor Pablo e que trabalha com investigação dentro dos jogos esportivos coletivos. Eu, mais centrado no futebol, também oriento alguns trabalhos em outras áreas, mas meu foco é no futebol. E o SECA é um dos laboratórios que compõem o FMG Soccer Science Center, que é um centro de investigação no futebol que nós temos na UFMG, que congrega diferentes laboratórios. Então, a gente tem dentro de um mesmo centro pesquisadores da metodologia dos esportes, da análise de desempenho, mas temos da fisiologia, da psicologia do esporte, da biomecânica, da estatística, da genética. Então, talvez seja, posso não conhecer todos, é verdade, mas um dos poucos grupos científicos do Brasil que tem uma abrangência desse porte, né, que consegue dar conta de ter linhas de pesquisa em áreas tão difusas dentro do futebol, né? Então, também, novamente, tive sorte de estar na UFMG no momento em que esse grupo existia. Então, a minha trajetória, eu me considero bastante sortudo, né? De maneira bem geral, né? Por ter tido acesso a boas pessoas, a bons locais, a bons momentos de aprendizagem, né? Só fazer um comentário, Gibson. Só fazer um comentário, coisa rápida, que é importante, talvez, eu colocar para te ajudar dessa palavra sorte. É muito difícil a gente encontrar pessoas com sensibilidade para entender os conhecimentos dos mais experientes, ou aquelas pessoas que estão publicando, ou as pessoas que estão no chão. Então, assim, eu acho que talvez o que você teve foi a sensibilidade de perceber isso, a humildade e a sensibilidade. Eu acho que esse é o ponto, porque muitas vezes pessoas cruzaram no caminho do Marcelo, do Pablo, mas não tiveram, de repente, a sensibilidade de perceber o quão era importante o que eles estavam produzindo, o que eles estavam trazendo para você. E um outro ponto é só para fortalecer que as pessoas que estão na live, elas não foram escolhidas aleatoriamente. São pessoas que estão produzindo ou que produziram bastante na área. Então, primeiro que você trouxe aí muito bem, que é uma quebra de paradigma, que esses profissionais trouxeram, o João Batista, o Alcides, o Pablo Juan Greco, e outras pessoas que estão tentando materializar, né, fazer a transposição disso tudo, fortalecer, e aí submeter à crítica aquilo que precisa ser criticado e avançar naquilo que precisa ser avançado. Então, só para deixar aí os dois comentários rapidamente e você avançar aí, que eu acho que vai ser muito legal. Vamos lá, vamos em frente. Não, concordo plenamente contigo, né? Acho que a sorte é a forma como eu gosto de definir, porque eu realmente... Não, e fica à vontade. Considero que eu fiz jus a ter acesso. Né? Depois que eu tive acesso, eu realmente tentei trabalhar e tal, mas eu me considero muito sortudo nesse aspecto. E você é merecedor também. Tive um pouco de ajuda de alguém lá de cima para ter uma trajetória melhor aí. E assim, naturalmente, as pessoas que você trouxe para essas lives, elas contam um pouco dessa história, né? Porque todos fomos influenciados por essa obra do professor Pablo. Em alguma medida, direta ou indiretamente, todos fomos influenciados, né? Então, essa semana de lives, muito bem conduzida por você, traz um pouco dessa história. E aí, só para a gente começar a entrar de maneira mais específica no conteúdo, hoje, dentro do laboratório, a gente basicamente trabalha com 3 grandes núcleos de investigação, 3 grandes tópicos, né? A gente trabalha, de maneira geral, com metodologia de ensino de esportes. Então, a gente investiga métodos, processos, estratégias e abordagens de ensino e modelos que nos permitam otimizar o processo de ensino, aprendizagem, treinamento nos diferentes esportes coletivos. Esse é, digamos assim, o panorama mais geral. Mas dentro dessa linha, que seria a 1 e a mais global de todas, existem 2 áreas fundamentais de suporte, que seriam a área de análise de desempenho, em que a gente consegue desenvolver e aplicar ferramentas e instrumentos para identificar o desempenho dos jogadores, para identificar a evolução, que é fundamental para que a gente controle o processo de ensino e aprendizagem adequadamente. Então, eu trabalho bastante nessa linha de análise de desempenho, tanto na aplicação quanto no desenvolvimento de tecnologias. E a segunda área é uma área muito mais, diria, de pesquisa de base, que tem a ver com processos cognitivos no esporte.
na qual a gente tenta compreender basicamente mecanismos que implicam numa tomada de decisão dentro do jogo. Então, a gente quer entender como treinar, como ensinar, mas a gente quer entender também por que as coisas acontecem da forma como a gente observa dentro do jogo. Então, é basicamente essa linha que a gente conduz dentro do laboratório. Desse conjunto de linhas, existe um pequeno grupo de estudos que reúne os trabalhos nossos na área de pequenos jogos. Qual que é a ideia de um trabalho dentro de pequeno jogo? A ideia é entender como diferentes contextos que são criados dentro dos pequenos jogos podem favorecer a aprendizado de determinados conteúdos. Então, basicamente compreender como a gente, como treinador e como professor, consegue organizar o processo de ensino, aprendizagem e treinamento de forma a fazer sentido, a ter lógica. Eu costumo brincar com as pessoas no seguinte aspecto: todos aqueles que foram treinadores algum dia já tiveram a ingrata, diria bastante ingrata, tarefa de dar o primeiro treino quando assume uma equipe. É legal, porque existe um frio na barriga quando você assume uma equipe, quando você começa um trabalho, mas é desafiador. Assim, como é que você determina o primeiro treino? Assim, o que eu faço hoje? Né? O primeiro dia eu não conheço os atletas não me conhecem, eu vou bater papo, mas tem que treinar. Então, eles vão ter que ir para o campo, eles vão ter que jogar. Mas como que eu defino o primeiro treino? Aí as pessoas seguem caminhos diferentes, né? Eu vou fazer um jogo aqui geral para fazer um diagnóstico, ou vou começar por alguns conteúdos que eu já sei que vão ser necessários. Enfim, cada pessoa tem o seu caminho. Mas, a longo prazo, essa resposta tem que mudar. A longo prazo é assim, comecei a treinar hoje, não sei muito bem como vou começar. Porque eu não conheço o grupo, não entendo muito bem o que eles precisam, quais são as deficiências. E depois de 6 meses, como que você escolhe quais são os conteúdos que vão fazer parte da sua sessão de treino? A resposta tem que ser assim: eu escolho em função de onde eu quero chegar e de onde meus atletas estão. Eu preciso ter total clareza de que conhecer os meus atletas e saber onde eu quero chegar é a única forma de sistematizar o processo de treino. Então, o primeiro dia é mais difícil mesmo, porque eu não sei onde eu estou. Acabei de chegar. Eu até posso saber onde eu quero chegar, mas eu não sei onde eu estou. Então, é difícil. Mas depois eu tenho que saber onde eu estou. O treinador não pode abrir mão de sistematizar o processo de ensino, aprendizagem e treinamento. Essa sistematização é que se ampara em um conhecimento bastante aprofundado de diferentes meios de treinamento, nesse caso nosso específico, com os pequenos jogos, para gerar adaptações específicas. Aí, 2 questões normalmente aparecem quando eu coloco o pequeno jogo como um meio de treinamento. A primeira delas, que eu já adianto a resposta, é assim: pequeno jogo serve para tudo? Não. Pequeno jogo não é fórmula mágica, não resolve os problemas da fome no mundo, não vai curar o coronavírus, não serve para tudo. O pequeno jogo ele é um meio de treinamento que tem uma determinada finalidade, certo? Então, ele tem inúmeras vantagens, ele tem coisas positivas, mas se eu quiser só usar pequeno jogo o dia inteiro, todos os dias, eu vou ter um problema, porque ele não permite ênfase em todos os conteúdos. Então, eu preciso conhecer diferentes meios que vão responder a diferentes questões do ponto de vista pedagógico. E a segunda questão é assim: o mesmo pequeno jogo serve para muitas coisas? Serve e não serve. Se eu não conheço digamos assim, o norte de um determinado pequeno jogo, eu vou acabar usando ele de maneira indiscriminada, sem conseguir imaginar onde eu quero chegar. Um exemplo aplicado: tem muito trabalho que investigou 3 contra 3. Então, eu já fiz alguns, tem o grupo do professor Israel que já fez, o doutorado do Marcelo Vilhena, que vai estar com a gente hoje à tarde, foi com 3 contra 3, e várias pessoas estudam 3 contra 3. Mas o 3 contra 3 ele serve para algumas coisas. Ele tem determinados conteúdos associados ao 3 contra 3. Se eu quero, por exemplo, trabalhar sincronização intralinhas ou entre linhas dentro do meu modelo de jogo, não dá para fazer 3 contra 3, só tem 3 jogadores, não tem sincronização intralinhas no jogo 3 contra 3. Então, ele não é universal. Eu preciso de outro jogo, eu preciso de outro meio para responder esse problema. Então, nenhum pequeno jogo responde a todos os conteúdos do ponto de vista tático. Cada pequeno jogo responde melhor a determinados grupos de conteúdos. Nesse cenário, para que a gente sistematize adequadamente o processo de ensino, aprendizagem e treinamento com pequenos jogos, nós precisamos entender o que seria, como que eu conduziria de maneira macro essa planificação, né? Nós temos várias diferentes abordagens, e aí
naturalmente, aquela que eu coloco é a que eu mais aplico no dia a dia, é a que a gente na graduação discute com os alunos, mas ela não é dona da verdade. Então, eu tenho uma forma, reconheço que outros autores vão ter outras formas de pensar, vão ter treinadores que às vezes não vão concordar integralmente com o que eu vou colocar, mas é uma das formas possíveis de se enxergar. Eu enxergo esse processo de treinamento como uma busca do treinador por sistematizar estímulos que vão gerar alguma adaptação. Então, vou imaginar o seguinte, eu quero gerar nos meus atletas oportunidades de aprendizagem para eles desenvolverem um determinado conteúdo tático. Eu quero ensiná-los penetração. Então, eu preciso criar estratégias dentro do ensino que vão facilitar o aprendizado da penetração. Se eu entendo a penetração como aproximação da bola em relação ao adversário, lá dentro dos conceitos lá que Israel traz, se eu tenho um jogo 7 contra 7, eu tenho um problema. Um jogo 7 contra 7, eu tenho uma bola e 14 jogadores dentro do campo. Então, vai ter uma pessoa que vai ter propensão a realizar a penetração num dado momento e 13 que não vão fazer. Então, esse pequeno jogo, quando eu vou sistematizar para o ensino da penetração, ele tem um problema, que é a propensão da tarefa ao comportamento que eu quero ensinar. Então, eu preciso sistematizar. Não dá para escolher o jogo de maneira totalmente aleatória. Os alunos aqui cometem basicamente 2 erros, se é que pode se chamar de erro, né? Estão começando, estão no início da trajetória, mas eles normalmente vêm com 2 alternativas para esse processo. O primeiro é assim, ó, eles digitam no Google, e o Google hoje tem tudo, né? Jogos do Guardiola. Aí aparece lá, 1.412 tarefas diferentes que o Guardiola faz no City. Aí ele, opa, já tenho aqui todos os jogos para minha equipe, vou começar agora, vou ser o novo Guardiola. Só que ele esquece que o jogo do Guardiola é feito com 25 atletas de altíssimo nível, num campo liso, que a grama não tem um buraco, com bolas boas, bem condicionadas, que pode ser que não dê certo no grupo dele. Então, o primeiro erro é esse, procurar jogos externos que deram certo externamente para resolver o meu problema agora. Eu preciso inverter essa lógica, né? A gente brinca muito isso lá no clube, que primeiro eu preciso determinar o conteúdo da sessão de treino, depois eu busco o jogo que vai responder aquele conteúdo, nunca o contrário. O contrário é fonte de erro. Porque se eu pego um jogo que eu gosto e eu vou tentar fazer esse jogo virar o conteúdo, eu vou ter falhas. Primeiro eu penso o conteúdo. O que eu quero ensinar para o meu atleta hoje? Eu quero ensinar isso. Pronto, agora vamos pensar em jogos que contenham na sua lógica interna estímulos para esse conteúdo. Então, primeiro conteúdo, depois lógica, depois jogo. Então, buscar o jogo lá do Guardiola de maneira acrítica, não tem problema buscar, são ideias. Mas buscá-lo de maneira acrítica e aplicá-lo no dia a dia é um erro de planejamento. E o segundo erro é de achar que o jogo vai servir ao longo de todo o processo da mesma forma. O jogo muda conforme um atleta muda. É mais ou menos assim. Eu faço um exemplo mais fechado, né? Para as pessoas entenderem na prática. Não estou comparando, sob hipótese alguma, musculação com futebol, complexidade diferente, é outro contexto, mas só para as pessoas entenderem. Se você está acostumado a treinar, ou fazer exercício lá de rosca direta, e começa fazendo com 2 quilos, um pezinho de 2 quilos na mão, se você ficar fazendo 6 meses com aquele pezinho de 2 quilos, mesma série, mesmas repetições, mesma duração, mesma pausa, tudo igual, vai chegar um momento em que eu não gero mais adaptação. Aquele pezinho de 2 kg já não é suficiente, eu tenho que mudar algum componente da carga para gerar adaptação. Ou aumentar o peso, aumentar a duração da série, número de repetições, alguma coisa eu vou fazer para gerar adaptação. Se eu ficar 5 anos fazendo igual com aquele pezinho de 2 kg, não vai dar também. E para o jogo, a analogia também é válida em alguma medida, né? Se o mesmo jogo é aplicado todos os dias igual, da mesma forma, para aquele grupo de atletas, eu tenho um problema prático aí, ou seja, será que ele não aprendeu até hoje? Ele está há 5, 6 anos, ou seja, será que eu não pus um jogo difícil demais para ele? Pode ter acontecido. Eu pus um jogo que era tão difícil que demora 5 anos para ele aprender. Então, talvez eu devesse ter começado com um jogo mais fácil e ir progredindo essa complexidade ao longo do tempo. Ou, será que ele já aprendeu e mesmo assim eu continuo com o jogo? Pô, se ele já aprendeu o conteúdo daquele momento, daquele contexto, não seria a hora de dificultar um pouquinho esse jogo, de trazer outros conteúdos, de melhorar o processo de ensino? Então, entender que o jogo ele não responde de maneira igual durante um processo de preparação dentro do futebol. Então, essas duas questões colocam um problema muito grande na mão do treinador.
Porque, primeiro, não vai ter fórmula mágica. A primeira questão é essa. Se eu quiser trabalhar com jogos dentro do treinamento no futebol, não vai ter fórmula mágica. Não vai ter nenhum jogo que eu consiga externamente propor que vai melhorar o seu jogador sem eu conhecer seu jogador. Então, eu preciso adaptar o jogo à minha realidade, ao meu contexto. E o segundo é que mesmo um jogo que hoje é bom, bem entre aspas, aí, e que responde pedagogicamente aos meus problemas, daqui 6 meses eu preciso ajustá-lo, daqui uma semana eu preciso ajustá-lo, amanhã eu preciso ajustá-lo. Então, o exercício intelectual para se tornar um treinador ele é um exercício constante. Né? Eu não tenho como buscar aí fórmulas mágicas ou caminhos mais curtos para isso. Nesse cenário, qual que é a contribuição que a gente tem tentado dar? Né? Onde que a gente chega do ponto de vista científico para dar suporte para esses treinadores? Existem diversos jogos que já são bastante conhecidos dos treinadores no dia a dia. Então, tem várias... A gente não está inventando a roda do ponto de vista de propor jogos que sejam completamente fora da casinha. O nosso exercício aqui é muito mais de conhecer o que já tem sido feito pelos treinadores e saber qual que é a real implicação daquilo que é feito pelos treinadores. Um exemplo, eu tenho certeza que se tem alguém que é treinador assistindo a live, já usou Coringa. As pessoas já usaram Coringas nos jogos, né? Vou colocar um Coringa aqui nesse jogo, para quê? Tem muito treinador que usa o Coringa assim, né? O jogo é 3 contra 3, eu planejei 3 contra 3, mas tem número ímpar. Aí eu coloco um Coringa só para inteirar lá, porque tem um número ímpar, eu não posso deixar ele sentado e criar uma função. Só para ele não ficar parado. Ao invés de ficar parado na arquibancada, fica parado dentro da quadra. Tudo bem, já é melhor ficar dentro da quadra do que ficar na arquibancada. Mas qual que é o impacto de colocar esse Coringa? Né? Qual que é a implicação disso? Olha, a gente já viu que esse Coringa, se ele puder fazer gol, se o Coringa tiver a função de fazer gol, que aí a gente nem chama de Coringa por uma questão nossa lá no laboratório, a gente chama de jogador adicional, ele muda completamente a lógica de organização defensiva. Eu saio de um encaixe individual, que é muito comum num jogo 3 contra 3, é muito comum no 3 contra 3, mesmo em atletas de bom nível, os jogadores recorrerem a encaixes individuais, porque o jogo é mais simplificado do que o jogo oficial, do que o jogo 11 contra 11. Mas quando eu tenho um jogador a mais para uma equipe que pode fazer gol, o encaixe individual não responde mais. Não tem jeito de marcar individual se eu tenho 4. Então eu começo a gerar estímulos para que os jogadores se organizem coletivamente durante a organização defensiva. Então, o Coringa tem um impacto. Então, não adianta, como treinador, se eu achava que naquele dia era o 3 contra 3, em igualdade, vou colocar o Coringa para ocupar o tempo ali, vai gerar um problema, porque muda a lógica interna do jogo. Então, eu preciso planejar isso. Esse é um dos trabalhos que a gente já tem conduzido há bastante tempo, né, sobre o efeito de Coringa e de jogador adicional. Outro trabalho, a gente muitas vezes faz jogos com número pequeno de jogadores e não usa o impedimento. Né? A gente tira a regra do impedimento do jogo. Assim, aí, do ponto de vista pedagógico, eu vejo um problema, tá? De não usar a regra do impedimento. Porque a regra do impedimento, para mim, é a regra que mais impacta na lógica interna do jogo. Tudo que se discute de princípios táticos específicos só existe porque tem a regra do impedimento. Porque se não tivesse, seriam outros princípios. A forma de gerir espaço no futebol mudaria completamente. Então, eu tenho uma opinião pessoal, não é uma opinião como cientista, digamos assim, de que a regra do impedimento é constituinte da lógica interna do jogo. Então, eu sempre que possível, uso a regra do impedimento no jogo. Mas qual que é a implicação de não usar? Essa é uma pergunta científica que a gente já fez. Né? O que implica, o que impacta no jogador? Então, por exemplo, do ponto de vista físico, a gente já viu que colocar a regra do impedimento reduz a demanda física do jogo. Então, olha que coisa legal. O mesmo jogo, o jogo é igual, 3 contra 3, no mesmo espaço, ou 4 contra 4, no mesmo espaço, goleiro de um lado, goleiro do outro, quem fizer mais gol ganha. Só de colocar a regra do impedimento, eu diminuo significativamente a demanda física do jogo. Só de colocar a regra do impedimento. Então, olha que ferramenta interessante que o treinador tem para ajustar. De repente, naquele dia, não é que ele vai fazer todo dia sem impedimento, porque tem uma questão da lógica interna, mas naquele dia, ele quer aumentar um pouquinho a exigência física, sem ter que mudar o tamanho do campo, porque dá trabalho, tem que mudar os pratinhos, tem que colocar fita para lá, fita para cá. Então, só coloca na hora. Pessoal, agora é sem impedimento. O simples fato dele gritar na beirada do campo lá e dizer assim, a regra agora é sem impedimento, vai aumentar a demanda do jogo. Então, ele pode, numa determinada sessão, fazer um uso dentro do treinamento esportivo desse conteúdo. Então, não é negar a lógica interna, mas é ajustar o conteúdo ao meu objetivo na sessão. Outro exemplo de tarefa que a gente já investigou é o uso de 2 toques. A gente usa isso indiscriminadamente dentro do futebol, né? Limitação de toques na bola, e muitas vezes não sabemos muito bem para que serve.
A gente usa falando, vou aumentar o número de toques. É meio óbvio, porque eu não tenho mais o drible. Mas qual que é o impacto disso no comportamento dos jogadores? E tem um trabalho muito interessante de mestrado, de um aluno nosso do laboratório, o Rafael, e ele analisou o impacto do ponto de vista tático de incluir a regra de 2 toques. Olha que coisa interessante. Quando o jogo é livre, vamos imaginar que eu tenho um desempenho tático X do ponto de vista defensivo. Então, os jogadores acertam o número X de princípios defensivos no jogo livre. Quando eu coloco a regra do 2 toques, eu não mudo o desempenho do ataque. O ataque não piorou. Aí é importante entender a amostra, ele estava tratando de atletas, já com um bom nível motor sobre o jogo, mas para esse nível, o ataque não é prejudicado quando há 2 toques. Mas o que aconteceu com a defesa? A coisa mais interessante. O comportamento defensivo dos jogadores foi facilitado. Os defensores acertaram mais. É como se eles acertassem X no jogo livre, no jogo com 2 toques eles acertaram X mais 10%. Qual que é a implicação pedagógica disso? Vamos imaginar que o treinador hoje quer ensinar um determinado princípio defensivo para os jogadores que é complexo, que é difícil. Eu quero ensinar ali uma sincronização muito, muito fina entre os jogadores da minha primeira e segunda linha, ou entre o zagueiro e o lateral da direita. Isso é difícil muitas vezes, é complexo. Como que eu facilito para esse jogador entender no início? Limitação de toques no ataque. A limitação de toques no ataque tem uma função pedagógica para facilitar o aprendizado na defesa, não no ataque necessariamente. Então, como se fosse o passo 1. O passo 1, coloca com a limitação de toques no ataque para o jogador da defesa entender aquele comportamento de maneira mais simplificada. Começou a entender aqui? Ótimo, vamos para o passo 2. Passo 2, vou tirar a limitação de toques no ataque. Vai dificultar de novo a defesa. Certo? Então eu vou usar isso como fim pedagógico, permitindo que eu reúna o objetivo da sessão e a característica da tarefa no mesmo contexto, que eu não crie jogos aleatoriamente. Uma outra questão que a gente já investigou tem a ver com área relativa. A área relativa para o jogador, só para trocando em miúdos, né, é o tanto de espaço disponível que tem em média para cada jogador. Eu pego largura, profundidade, multiplico e divido pelo número de jogadores. Essa é a área relativa. A gente percebe que de maneira universal, quanto maior a área relativa, maior a exigência física. Quanto menor a área relativa, menor a exigência física. Aí olha que coisa legal. Vamos imaginar de novo que eu quero ensinar um determinado conteúdo tático. Quero ensinar um conteúdo tático de cobertura ofensiva. O objetivo da minha sessão hoje é esse. Só que eu estou num dia que os meus atletas estão fadigados. Eles estão com um problema de fadiga causado pelo jogo, pelo excesso de jogos, pela sessão de ontem, o que quer que seja. Estão cansados ali naquele momento. Se eu consigo modificar a área relativa, eu posso gerar um contexto em que eles deem conta de jogar, mesmo em uma condição maior de fadiga, algo que eles não dariam conta se eu tivesse o jogo padronizado. Então, eles estão fadigados. Ótimo, reduz a área relativa e mantém o princípio, a lógica interna do jogo. Então, eles vão dar conta de fazer um pouquinho mais do que dariam, sem reduzido o risco de lesão, num jogo com maior área relativa. Então, eu uso a área relativa como fim pedagógico. Na sessão em que eu quero, eles estão muito cansados ou estão com algum problema físico, eu reduzo a área relativa para permitir que aquele conteúdo tático apareça. Num dia que eu quero aumentar a exigência física da sessão, ótimo, aumenta a área relativa. Essa é uma evidência também bastante definitiva que a gente já tem. É um estudo que nós, inclusive, estamos escrevendo nesse momento e que ajuda bastante os treinadores a não ter o jogo pronto, mas a encontrar estratégias para criarem o jogo adequado. O outro exemplo que a gente tem a ver com a composição de equipes. Esse é um exemplo que eu particularmente gosto muito, porque foi o meu trabalho de doutorado. Né? Vamos imaginar o seguinte, estamos jogando aqui, Jadson e eu, né? Estamos jogando um jogo aqui, 3 contra 3, nós dois somos do mesmo time. Mas Jadson é bom de bola, tem uma compreensão do jogo altíssima, lê o jogo muito bem, se posiciona muito bem, e eu sou péssimo, só saio correndo para lá e para cá, dou umas caneladas de vez em quando, chuto a bola para longe, minha compreensão de jogo é ruim. A compreensão de jogo do Jadson é boa. Qual que é o impacto disso? Assim? O que acontece no jogo quando eu tenho alguém que tem uma compreensão de jogo ruim jogando com pessoas que têm compreensão de jogo boa? Olha o resultado interessante. Todo mundo piora.
todo mundo piora quando eu tenho diferentes níveis dentro de um mesmo contexto. O desempenho tático cai quando as equipes não são balanceadas pelo nível de compreensão do jogo. Por outro lado, se eu fizesse o seguinte, olha, vou avaliar todos os meus atletas. Eu já sei que o Gibson é uma perna de pau, não entende nada do jogo, só sabe correr para lá e para cá. Então eu vou criar um jogo em que tenha pessoas com um pouco mais de dificuldade de compreensão. E no outro jogo eu vou colocar pessoas que têm um pouco mais de facilidade de compreensão. O que a gente viu é que o desempenho tático de todo mundo aumenta quando eu equilibro as equipes. O desempenho tático de todo mundo diminui quando eu não equilibro as equipes. Então eu precisaria equilibrar, eu preciso conhecer minha equipe, eu preciso conhecer os meus jogadores. Não, novamente, não tem um jogo pronto, não vai ter. Faça, quem veio para a live esperando esse jogo, 4x4 é bom para isso, faça o 4x4 amanhã e você vai ganhar o jogo, certamente deve estar extremamente decepcionado comigo, né? Não vai existir assim. Pode falar, pode falar. Eu acho que você está trazendo aí considerações que são extremamente importantes, né? Cada item que você toca no assunto daria um estudo e uma palestra, né? E é bom a gente tocar nesse assunto, trazer eu fiz esse comentário, e você acabou de dizer agora, né, que não vai ter receita de bolo, existe diversas questões que são complexas, até porque a gente trata do jogo, que é complexo, o tema é complexo, inclusive porque esse jogo ele é materializado com seres humanos. Então, surgem algumas questões aí a partir da tua fala, que você eu acho que já tocou nesse assunto e vai tocar. Mas você acabou de falar dessa questão de grupos heterogêneos. Era uma coisa que eu ia comentar. A gente está falando aqui para professores de escola, está falando para professores técnicos de futebol, professores de iniciação de escolinhas, e o que você chamou a atenção lá no início foi esse cuidado do Google, né, do pai Google, que você coloca, pega os jogos, e 1.001 jogos, 2.000 jogos, e aí vem querendo enxertar e aplicar. Você trouxe logo no início, e aí tentando já fazer uma síntese aí dessa primeira parte, a importância de dominar os conceitos, dos conteúdos, dos objetivos, né? Conhecer o grupo de trabalho, quem são esses alunos, quem são esses atletas. Inclusive, você agora reforça, né, o cuidado que tem que ter, para além do conteúdo de conhecer, é você não errar na escolha do tipo de jogo, da atividade conceitual, da organização, das estruturas, porque você não tem, de repente, a maturidade ou alguns domínios firmados ali nos seres humanos que estão realizando a atividade. Primeiro ponto é essa questão que você traz. Se você puder falar um pouco mais sobre isso, desses grupos heterogêneos, a questão dos controles de conceito. A gente no jogo, eu queria só saber o seguinte, jogo reduzido para você e pequenos jogos, tem problemas de nomenclatura, são coisas diferentes, porque o pessoal tende a falar mais jogo reduzido. E depois eu te ajudo aí, eu volto a falar sobre isso, até para a gente não se perder aqui. Tem gente que vai usar o mini-jogo para trabalhar a ênfase da parte física. Tem gente que vai trabalhar para a ênfase da parte técnica. Tem gente que vai trabalhar para a ênfase da parte tática. Tem gente que entende que vai trabalhar tudo de maneira sistêmica, integrada, né? Fala um pouco sobre isso e surgiu uma pergunta. E aí é por isso que eu estou fazendo esse comentário também, para a gente já conseguir bater esse papo com a pessoa que fez aqui, que eu não consegui lembrar agora o nome. A questão do analítico. Existe voltas sobre essa temática. Eu acho que não são voltas, são, na verdade, coisas que não têm muito bem sedimentadas. Não está muito claro ainda para muita gente sobre essa questão da fragmentação do treino, da importância do analítico e como é que você lida com isso em relação aos pequenos jogos, tá bom? Eu tenho algumas questões formadas sobre isso, mas a gente está aqui para te ouvir. Claro, claro. E assim, é claro que a minha visão sobre essa questão, essa dicotomia entre aspas e analítico, situacional, ela é uma visão muito pessoal, né? Então, de forma alguma, eu faço questão que as pessoas compartilhem da mesma visão. Eu só exponho a minha, construir nesses anos na prática no futebol, como investigador, mas eu aceito tranquilamente que há outras visões possíveis de um tema que é complexo na sua essência, né? Só assim, um rápido comentário, né? A questão do pequeno jogo reduzido, ela é meio confusa também, né? Por que eu uso pequeno jogo? Porque o primeiro trabalho que eu conheço que foi feito nesse tema, do jeito que a gente faz hoje pequeno jogo ou jogo reduzido, ele foi feito em língua inglesa.
e lá eles chamaram de small side game. E small é pequeno, não é reduzido, né? Então a tradução literal é pequeno para mim, não reduzido. Por isso que é só uma picuinha de tradução, mas do ponto de vista conceitual, aquilo que nós usualmente chamamos de pequeno jogo e jogo reduzido, para mim está no mesmo pé. Eu só tento respeitar a tradução do termo que foi originalmente proposto lá. Bacana. Essa questão da analítica, Jaderson, eu costumo colocar ela da seguinte forma. Métodos, eles são caminhos, são formas para se chegar, são caminhos para se chegar a determinado objetivo. Então, um método é um caminho para eu ir do ponto A ao ponto B. Então, o método analítico é um caminho para eu ir de um determinado ponto A para um determinado ponto B. Se eu quero sair de Belo Horizonte e ir para Feira de Santana, eu tenho um caminho. Se eu vou de carro, eu tenho determinadas estradas, eu vou pegar lá o aplicativo do Google Maps e sair seguindo. Então, tem um caminho que eu tenho que fazer para chegar do ponto A, Belo Horizonte, ao ponto B, Feira de Santana. Então, esse é um caminho que não tem como eu desviar muito, né? Mesmo que eu desvie, tem um animal morto na estrada, eu vou desviar e depois tentar voltar para aquela estrada. Então, é um caminho padronizado. Mas se eu quiser usar esse mesmo caminho para chegar em Porto Alegre, eu vou errar. Se eu quiser usar o caminho que eu usei para sair de Belo Horizonte e chegar em Feira de Santana para ir para Porto Alegre, vai dar errado. Para Porto Alegre, eu preciso de outro caminho, ou seja, eu preciso de outro método. Então, o método é esse caminho. O método analítico, ele responde a um caminho. Se eu quero chegar ao ponto A ao ponto B, o que é, de maneira aplicada? É refinamento da técnica. Se eu quero refinar técnica, refinamento gesto técnico, treinamento técnico, eu preciso que a ênfase seja dada no componente motor. Não se trata de repetir 800 mil vezes a mesma coisa com a fila de 30 meninos um atrás do outro. É completamente diferente disso, porque, em alguns casos, a crítica ao método analítico não é uma crítica ao método analítico. É uma crítica pedagógica à forma como se aplicou o método analítico. Do processo didático. Então, a crítica é ao processo didático. Exato. Exatamente. A crítica é didática. Então, assim, o método analítico tem um problema porque tem muita fila. Não, se você não colocar fila, não tem. A fila não está no manual do método analítico. Não existe isso. Então, do ponto de vista científico, se tem? Refinamento da técnica para jogos esportivos coletivos passa por 3 fatores. Uma técnica dentro de um jogo de futebol precisa se manifestar estável, adaptável e variável. Essa é a técnica exigida dentro do jogo. Ela tem que ser estável na medida em que o jogador tem que ser capaz de repetir a mesma técnica sob o mesmo contexto. Mas nem sempre o contexto é igual. Então eu tenho que adaptar. Eu tenho que ser capaz de fazer de formas diferentes para chegar no mesmo resultado. Mas nem sempre eu quero o mesmo resultado. Então eu preciso ser capaz de variar. Eu preciso ser capaz de conduzir movimentos parecidos que vão me dar resultados diferentes. Na prática, se eu quero tocar para o Jaderson, eu tenho que fazer a bola sempre chegar no Jaderson. Mas tem hora que eu vou precisar fazer esse passe muito mais rápido porque está vindo um marcador. Então eu tenho que ser capaz de ser preciso fazer a bola chegar no Jaderson com o passe mais rápido, mudando meu padrão de movimento. E eu tenho que ser capaz de fazer a bola chegar não no Jaderson, mas no jogador que está atrás, porque eu já vi que o Jaderson vai fazer um corta-luz. Então eu preciso mudar completamente a minha execução técnica ali. Isso é treinamento técnico. Para treinar a técnica, em alguns casos, eu preciso recorrer ao método analítico. Essa é a visão que eu tenho. Ele não é um remédio para todas as doenças, mas ele é um ótimo método quando o ponto A e o ponto B são refinamento da técnica. Então, eu não uso, por exemplo, abundantemente o método analítico num atleta que não tem desenvolvido bases coordenativas. A coordenação motora é a base para que ele desenvolva a técnica. Como que eu vou refinar uma técnica se ele não consegue coordenar o movimento? É assim, não consegue mandar um comando do cérebro para a perna chutar a bola direito. Ele vai mandar esse comando, tropeça no chão. Aí tá errado, porque aí tem um erro que você escolheu. A estrada que vai para a Feira de Santana quando você precisava ir para Porto Alegre. Então, primeiro vai para Porto Alegre. Resolveu o problema, o seu atleta está coordenado, ele consegue regular bem os movimentos de maneira consciente, ótimo. Agora vamos para a Feira de Santana. Qual que é o caminho para ir para a Feira de Santana? Refinar a técnica. Como que eu vou fazer isso? Estabilização, adaptação e variação dentro de um modelo ali pendular, né? Não existe hierarquia entre esses fatores, mas eu vou, em alguns momentos, recorrer ao método analítico. Sim, não é fila, não é reprodução totalmente ilógica de gestos descontextualizados, mas é um remédio. Os pequenos jogos, é importante a gente fazer esse comentário aí que você está trazendo.
ele pode ser uma possibilidade, um método para se trabalhar o conceito de refinamento do gesto técnico. Né? Você pode utilizar os jogos reduzidos, não é isso? Você pode dar uma ênfase para que mais passes aconteçam, mais relações de domínio dentro do jogo reduzido, que também pode ter uma ênfase na parte cognitiva, que pode ter uma ênfase na parte de valores, né? Isso pode ser modulado, não é isso? Perfeito. E assim, reforça a primeira fala minha em relação aos pequenos jogos. Né? Eles não vão ser um remédio para tudo. Eles vão me ajudar em vários momentos. Eu posso manipular as configurações, as regras, número de jogadores, comando, feedback, tamanho do campo, enfim, posso manipular tudo para gerar objetivos específicos, mas eles não são remédio para tudo. Em alguns casos, pode ser que eles não respondam. Uma outra questão que surgiu novamente, na verdade eu vou reforçar só porque eu fiz uma fala, algumas questões eu trouxe na minha fala de vez, mas essa questão dos grupos heterogêneos voltou de novo a surgir. Aqui alguém fez a pergunta. Tem uma teoria, né, da área da educação do Vygotsky, que vai falar de zona de desenvolvimento proximal, e ele vai comentar da importância do sujeito mais capaz para o processo de entendimento da atividade. No seu comentário, você diz, olha, vou selecionar os grupos. Vamos imaginar que eu esteja na escola, e aí eu seleciono o grupo daquele que tem um domínio melhor do gestual e os que não têm. Eles, de repente, vão entender melhor ali, vão poder pegar mais na bola. Você falou dos níveis que diminui, que cai, por exemplo. Mas aí vem essa teoria de Vygotsky e fala do sujeito mais capaz e tal, tal e tal. Só para deixar o raciocínio claro, né, para quem não conhece, é uma teoria simples, né? Você tem desenvolvimento real, tem em potencial, e tudo aquilo que acontece dentro dessa zona seria a zona de desenvolvimento proximal. E acontece com a interação dos sujeitos, os mais capazes, os professores, os mediadores, toda aquela pessoa que pode interferir naquilo, na atividade ali, que pode potencializar o sujeito. Então, assim, eu estou te trazendo uma situação prática, né? Acontece muitas vezes nas escolinhas, nos projetos, de você pegar crianças que estão começando, pega crianças que já têm mais tempo, pega crianças que não são muito da TV, do videogame, são da rua, que gostam mais de brincar, de jogar, que os pais interagem de uma maneira, que interagem de outra, ou seja, esses também vão ser atletas profissionais, eles também vão ser atletas da divisão de base, eles também vão acessar o conhecimento do futebol nos diversos espaços, e vão ser diferentes. E aí o problema está na mão. Então temos grupos, seja na escola, seja no alto rendimento, heterogêneo. Né? Então só para poder a gente discutir sobre isso e como lidar. Não, lógico, você está sempre colocando isso, que você não vai ter a receita de bolo, é complexa a situação, mas como você pensa nessa situação do jogo reduzido e levando em consideração essas questões. Que bom que a gente tem grupos heterogêneos, tá? Enquanto a gente tiver grupos heterogêneos, vamos a nossa evoluir. Profissão está salva. É ótimo, porque a gente tem um desafio. A humanidade está salva. A humanidade está salva. A humanidade está salva. Além disso, né? Além disso, assim, a gente nunca vai ter um computador que faça tão bem o que a gente faz, exatamente porque existem heterogeneidades dentro do processo. É muito complexo isso. Tem coisa que você é bom, tem coisa que eu sou ruim. Tem coisa que eu sou bom e você é ruim. Nós estamos na mesma turma, então é difícil demais, cara. Esse exercício, o professor tinha que ser muito bem remunerado, porque o trabalho é difícil demais da conta, né? E é claro que isso é um desafio, né? É um desafio gostoso, mas é um desafio, e que também não tem a fórmula mágica para resolver o problema com grupos heterogêneos. O que eu costumo orientar em relação ao processo de ensino-aprendizagem com os alunos? É que, independente do nível do aluno, ele vai se vincular mais ao processo se ele se sentir desafiado, se ele se sentir motivado a alcançar uma meta. E, principalmente, se essa meta for alcançável. Não adianta nada eu falar assim, Jaderson, resolva para mim agora essa equação de x, y, beta, essa Bernoulli com não sei o quê, você não faz nem ideia de onde começar, você não vai se sentir desafiado. Então, o que nos gera motivação ou nos impele a tentar? É algo que a gente ainda não dá conta, mas pode ser que a gente dê conta, o que está totalmente em linha com a teoria que você coloca. Então, eu preciso, como professor, criar estratégias para que os meus alunos enxerguem isso, para que eles sintam o prazer da conquista, o sucesso, que é algo que cria um vínculo afetivo positivo com a prática, mas no sucesso é algo que talvez eles não consigam tão bem ainda. Né? Então eu preciso mediar esses jogos também por isso. O exemplo que eu citei foi um exemplo seguinte, olha, não é para colocar quem é ruim e quem é bom com bom, né? Mas se eu colocar quem é ruim com quem é ruim e quem é bom com quem é bom, é diferente de colocar tudo misturado. Então, como professor, eu preciso fazer o uso. O que vai dizer? Olha, se eu misturar demais, o jogo vai ficar mais difícil.
para todo mundo. Se eu misturar demais. Se eu colocar mais ou menos igualzinho, o jogo facilita. Então, se eu tenho um aluno que muitas vezes não está conseguindo tanto ainda, talvez se eu diminuo a dificuldade do jogo um pouco, ele passa a conseguir, sente prazer e continua fazendo a prática. Se eu coloco ele num grupo, o exemplo mais esdrúxulo, né? Assim, o nosso aluno que acabou de chegar, que a única competência que ele realmente desenvolveu foi de apertar os botõezinhos do videogame aqui, ó. Se ele precisar correr e bater o coração ao mesmo tempo, ou ele infarta ou ele para. Né? Nós temos muitas crianças assim hoje, infelizmente, por uma redução cada vez mais proeminente nas brincadeiras de rua, com a bola, não só rua física, mas rua enquanto ambiente. Né? Se eu coloco esse menino que não consegue respirar e correr ao mesmo tempo, no mesmo 5 contra 5, tá no mesmo grupo dos que estão comigo há 5 anos, ele não vai pegar na bola. Ele vai chegar em casa e vai falar assim, essa escola é uma porcaria, eu não participo, eu não pego na bola, eu não jogo, eu não gostei, eu quero voltar para o meu videogame. Então ele precisa experimentar um pouquinho do sucesso, do prazer pelo sucesso, para criar vínculo afetivo. Essa que é a questão de mediar um pouquinho aí a composição das equipes. Então não é uma forma de sempre compor ruim com ruim, bom com bom, mas é entender que se eu fizer desse jeito eu vou ter uma resposta. Se eu misturar eu vou ter outra. E que em alguns casos eu preciso fazer de um jeito, em alguns casos eu preciso fazer do outro. Bacana demais aí suas contribuições. E surgiu aqui uma situação do comentário aqui que o Fernando fez, né? Rapaz, a live nas perguntas está virando outra discussão lá. O tema realmente é um tema rico e muita gente boa participando. Abraço para todo mundo. O Fernando que vai estar na live com a gente encerrando na semana que vem, né? Ele fala assim, pode ter até várias formas de chegar à Feira de Santana, mas o importante é que cada forma gere, né, ou gera uma adaptação diferente. E é um tempo diferente. Importante que quem escolha, né, diferentes métodos saiba disso. É um comentário que ele faz aí, eu acho que reforça aí e contribui para esse momento. Plenamente. Vamos lá. Cara, eu acho que o nosso tempo está quase esgotando aí, né? Tá faltando aqui 10, 15 minutinhos mais ou menos. E tem algumas questões essa questão dos controles, né? Que algumas pessoas perguntaram aqui, por exemplo, questão do parte física e tática, né? Deixa eu voltar aqui. Como é que você faz esse equilíbrio, né? Como é que é a proposta da questão do trabalhar essas variáveis? As suas experiências que você tem com essa temática, né? Como é que você faz essa questão do físico, do tático, do cognitivo, essa questão do sistêmico, né? Se separa, se não separa. Você tem alguma questão que pudesse trazer mais sobre isso? Cara, acho que a mesma questão que eu coloquei anteriormente em relação aos pequenos jogos se aplica. Eu preciso entender o objetivo, né? E que os objetivos eles se relacionam. Quando eu planejo uma sessão de treino, eu não consigo isolar, não tem jeito, porque ele vai correr, ele vai pensar, ele vai chutar a bola, então não tem muito jeito de separar quando eu planejo uma sessão, mas eu preciso entender que eu vou ter ênfases, que eu vou ter direcionamentos, né? Então, assim, não existe para mim algo que diga que seja melhor para fazer, olha, hoje tático, hoje físico, não enxergo muito dessa forma. Agora, a essência do jogo ela é decisional, essa é a essência, né? O jogo de futebol é um jogo marcado por recorrentes decisões e por uma alta complexidade da decisão. Então, no mínimo, preciso que, se isso é a essência do jogo, que o treino respeite essa essência na sua maior parte. Então, é ser específico em relação à exigência do jogo. Mas é perfeitamente possível, embora seja um exercício semi-artístico ou quase artístico, sob vários pontos de vista, concatenar objetivos, né? Tem que juntar um objetivo físico com um objetivo tático, com um objetivo técnico. Isso é uma arte, né? Assim, que poucas pessoas conseguem fazer isso com excelência. É difícil. Mas a orientação que eu dei anteriormente e que eu mantenho ter em mente o norte da sessão. O objetivo da sessão precisa estar claro para o treinador. E organize as práticas em função desse objetivo. Beleza. Uma das questões que eu tenho percebido nas lives, os professores que a gente tem interagido, é uma discussão muito forte do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de princípio, de onde é que a gente está partindo, o que é que a gente quer de fato. Quando a gente faz o uso dos jogos, dos mini-jogos, dos pequenos jogos, dos jogos reduzidos, as nomenclaturas aí diversas, a gente tem que levar isso sim em consideração. Deixa eu só fazer um ajuste, isso que a gente vai estar caminhando para o nosso momento, né, de considerações finais e encerramento da live, mas o Instagram já deu aqui 1 hora, eu vou encerrar, salvar e volto chamando você novamente para a gente passar
nessa parte final. Beleza? Um abraço. Beleza. Vamos voltar aí, turma. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, mais uma vez aí, sejam bem-vindos à etapa final da live do professor Gibson. Tivemos um problemazinho de conexão no Instagram, na verdade suspeita aqui de violação, e aí a internet caiu, a gente teve que cadastrar uma nova senha, mas de qualquer forma vamos concluir a nossa atividade com o professor Gibson, chamando aí todo mundo, né, para estar retornando. Então, o que eu estava dizendo, que é parabenizar aí o PEAC, Programa Encaminhar Ação Cidadã, Programa de Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, parabenizar a Associação FSA Esporte e Cultura, parabenizar o Grupo Futecom, que é o grupo de pesquisa aqui da Universidade Estadual de Feira, agradecer muitíssimo ao Batalhão da Polícia Militar aqui de Feira de Santana e agradecer também aos palestrantes envolvidos nessa ação. Vamos chamar de imediato o professor Gibson aí para fazer seu momento final na live, esperar que a gente consiga aí finalizar tudo certinho. Já vamos chamar ele aqui, que ele já está conosco. Professor, pega a conexão aqui, que eu tive que alterar algumas questões. Professor, vamos lá, vamos começar. Está me ouvindo bem? Alto e bom som. Ok, deixa eu te explicar. O Instagram sinalizou violação aqui de senha, é por isso que demorou um pouquinho de eu retornar, e aí eu tive que alterar e depois eu vou verificar isso direitinho. Mas vamos para essa parte final da live. O comentário que eu ia fazer, e aí era em relação à questão dessa discussão do jogo de rua. Os jogos reduzidos, os mini-jogos, ele tem você fez isso no início, né? O princípio da propensão, de acontecer mais vezes situações que de repente aquilo está planejado. Há uma similaridade com a proposta do jogo de rua, daquilo que a gente discute muito hoje em dia, que o futebol brasileiro acabou, que não tem mais craque, eles não jogam mais na rua. Eu queria que você comentasse sobre esses dois pontos. Essa relação do jogo de rua com os mini-jogos, né, com os pequenos jogos, e essa questão da sua discussão sobre formação do futebol brasileiro hoje. Qual a sua opinião, qual o seu olhar sobre esse debate? Assim, são dois pontos grandes, né? Vou tentar sintetizar aqui o raciocínio, né? O primeiro é que eu acho que o pequeno jogo, por essência, ele não necessariamente ele vai trazer esse cariz da rua para a prática, né? Depende muito de eu, como treinador, vou organizar. Eu posso organizar um pequeno jogo que fuja completamente da lógica do jogo da rua, como posso trazer princípios do jogo da rua para o pequeno jogo. Então, novamente, não vai ter uma fórmula para isso, né? Não vai ter um segredo. Depende do uso que eu faço dele, né? Depende da forma como eu didaticamente, pedagogicamente construo o pequeno jogo. É fundamental que esse ambiente da rua faça parte da prática, principalmente na iniciação, porque ela vai gerar interesse, ela vai gerar motivação e, pela liberdade, ela vai gerar autonomia. Mas não só pelo fato de fazer pequenos jogos, eu sigo sob a lógica da rua, né? E que a rua não é mais necessária como era, até porque eu não tenho. Mas, assim, que a lógica da rua se manifeste no jogo, não necessariamente que exista um jogo que seja o jogo da rua. Eu posso, por exemplo, matar um jogo da velha, ou um rouba-bandeira, ou um pique-cola, se eu fizer ele de uma forma que aquele cariz, aquele ethos da rua não esteja presente ali. Então, é muito mais a forma como eu coloco o jogo, a forma como eu organizo pedagogicamente a minha aula, do que propriamente qual meio, pequeno jogo, um jogo maior, um jogo de inteligência, um jogo situacional, um jogo posicional, vai trazer para a prática. Em relação a essa discussão mais ampliada do ponto de vista do futebol brasileiro, eu acho, assim, eu tenho uma avaliação um pouco mais geral, né, de que a gente tem bons profissionais hoje atuando no futebol brasileiro. Como todos os países do mundo, nós passamos por momentos e continuamos passando em que havia necessidade de uma reinvenção, não porque o que a gente faz se torna obsoleto, mas porque a própria natureza do jogo muda. E a gente tem visto essa busca ativa de muitos profissionais do futebol, treinadores,
diretores, auxiliares, preparadores físicos para se qualificar e para responder adequadamente, né? Eu sou professor da UFMG, esse é meu único vínculo oficial, né? Mas eu também presto consultoria para a América, então eu estou dentro do clube lá como consultor e eu trabalho, eu ministro palestra dentro do curso de formação de treinadores da CBF, das licenças, e eu tenho visto que há sim uma qualificação dos nossos profissionais, que há muita gente boa vindo para a prática, e eu sou um eterno otimista em relação a isso. Eu vejo que o futebol brasileiro ele não se perdeu, ele precisou se reinventar, e ele está se reinventando na medida em que a gente tem bons profissionais, que a gente tem bons processos. Se eu pudesse dar um conselho para essas pessoas, que eu acho que é o próximo passo nosso, é a gente trabalhar numa ruptura de uma visão dicotômica entre ciência e prática, né? Ciência e prática, elas é a mesma coisa. Assim, o que eu estou falando aqui do ponto de vista científico, eu tenho certeza que é aquilo que muitas vezes o treinador passa. Você tem que escolher o jogo. Coloca limitação de toques ou tiro, coloca impedimento ou tiro. São discussões práticas. Então, assim, ciência e prática, elas são a mesma coisa sobre vários aspectos. Assim, os processos são diferentes meus no dia a dia como cientista são diferentes do treinador no dia a dia. Mas a essência é a mesma. A gente quer práticas melhores, atletas melhores, contexto de aprendizagem melhor. Então, eu acho que o próximo passo nessa ruptura que a gente já tem nesse processo de qualificação é aproximar cada vez mais ciência e prática. Que em algum momento não seja nem necessário fazer essa separação mais. Né? Países que passaram mais precocemente por essa revolução que a gente está passando tiveram isso como ênfase. Né? Se a gente acompanhar algumas práticas, inclusive a nível de federação, que aconteceram na Alemanha, que aconteceram na Espanha, que aconteceram em Portugal e que estão acontecendo na Itália, a gente vê que essa barreira existente entre ciência e prática, ela tem reduzido. Eu acho que esse é um caminho fundamental para a gente qualificar o futebol. Mas eu sou otimista, eu acho que a gente realmente tem melhorado e tem crescido como um país que ama e que faz futebol de qualidade. Eu vou fazer minhas considerações aqui, meus comentários finais, né? Na verdade, e depois te passo para você fazer também as suas. Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão que passa por essa questão de teoria e prática, discussão sobre ciência, algumas coisas aqui da minha região, que eu não sei se isso se repercute na região das outras pessoas que estão nos ouvindo. Tem muitas pessoas que são apaixonadas, acho que todos são apaixonados pelo futebol. E muitas pessoas que estão trabalhando no futebol hoje, eu gostaria de trabalhar, que tiveram experiências como atletas, vivenciar o futebol dentro dessa perspectiva, ou ex-árbitros, ou árbitros, ou pessoas que trabalham com futebol há muitos anos, que por não conhecerem talvez essas propostas, esses conceitos que estão tentando, né? É um processo científico no qual a gente está colocando a serviço da humanidade, e essa humanidade que vai jogar o jogo, seja ele futebol, basquete, seja ele qual for. E as pessoas, às vezes, criam barreiras contra esse processo de produção do conhecimento por desconhecimento. Existe esse grupo que desconhece e começa a rotular algumas questões do tipo: o futebol brasileiro não está tendo desempenho, não tem craques, por conta de que os acadêmicos estão tomando conta do processo de formação. E existe multifatores que têm acontecido, essa questão do brincar, do jogar, até a questão da tecnologia, são outros fatores também que influenciam a questão da profissionalização do futebol como negócio, que aí sim o processo de iniciação às vezes pode estar sendo roubado em infâncias, pode estar sendo sistematizado o processo de ensino de uma maneira onde não exista um cuidado com o desenvolvimento da infância, com os processos criativos, que de repente tinha assim antigamente no jogo de rua, e vem também o problema do beber da fonte e você não dominar os elementos essenciais e materializar na prática de maneira errada. E aí sim você limitar a formação do sujeito, você formar robôs e não formar sujeitos pensantes. E essas variáveis todas que eu comentei agora são questões que a gente tem que colocar na mesa, problematizar e ter o cuidado da gente ter os princípios científicos, os saberes vivenciais, os respeitos às pessoas que produziram conhecimento nas suas várias possibilidades, que inclusive o conhecimento da prática ele é mas entender que todos eles vão ter suas limitações e vão precisar ter suas conexões.
Porque se a gente não pensar dessa forma, se a gente não se fortalecer, aí eu concordo contigo, a gente vai ficar sempre atrasado ou debatendo coisas que a gente já podia estar discutindo em outro ponto. Discutir, por exemplo, que o que a ciência está produzindo hoje, ela não é útil à formação do ser humano, é você querer voltar a fazer, por exemplo, trabalho de subir escada, descer escada, nada contra o trabalho de subir escada, descer escada, dependendo do que cada um pense, sabendo que você pode garantir esse mesmo resultado de uma maneira que vai proteger a articulação, que vai proteger, né, fisiologicamente o ser humano, que vai dar uma vida melhor ao atleta que chegar no alto nível, ele vai poder ter uma condição melhor, jogar por mais tempo, e inclusive ter uma qualidade de vida melhor quando ele parar. Então eu não posso rasgar o que a ciência está produzindo, e simplesmente porque eu acho, porque eu aprendi assim, vou morrer assim, e você sempre assim, ali da Gabriela, né? Do Jorge Amado. Então não tem como a gente estar fazendo, descartando isso. Isso eu estou falando como ex-atleta. Quando eu tive a oportunidade de entrar para a universidade, eu quando vi a quantidade de conhecimento, eu tomei um susto e disse assim, caramba, como eu vou fortalecer minha prática? Olha como isso aqui vai fortalecer minha prática. Outros olharam e disseram, rapaz, isso aí não vai dar em nada. Então, assim, por isso que eu te falei lá no início da sua live, porque você chamou de sorte, né? E é claro que eu compreendo bem o que você está dizendo, mas a sensibilidade de entender que o conhecimento, ele veio para nos fortalecer. Eu não digo as informações que são aleatórias, né? Qual é o sentido, se perguntar qual é o sentido da humanidade, qual é o... Botar lá no Google, vai aparecer 3.000, 5.000 sentidos da vida. Agora, a gente transformar a informação em conhecimento é importante. Eu acho que essa é a ideia das lives, essa é a ideia de que conectar os professores que têm produção na área importante com outras pessoas do país inteiro, é a gente se fortalecer. Não é ser doutor do conhecimento e achar que é o único caminho. E você, durante a sua explanação, você foi muito cuidadoso, falou diversas vezes disso, principalmente quando a gente vai falar de mini-jogos, chamou atenção para elementos importantes, como dominar bases conceituais, como saber quem é o aluno que você está aplicando, conhecer a realidade, ver essa discussão toda que você propõe, né, de conteúdo, jogo, de entender a diversidade dessas possibilidades. Eu acho que você está muito parabéns, e eu queria agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, a sua contribuição, reforçar o convite para todo mundo para as lives que vem por aí e passar a bola para você, sabendo que estamos vivendo num momento tão complexo, tão difícil, mas que a gente está podendo levar um pouco de lazer, de socialização, de interação e de conhecimento às casas das pessoas nesse momento, no qual eu agradeço todos que estão aqui, né, com a gente. Meu irmão, faz as considerações finais em nome de todo mundo aqui da nossa cidade, né? As pessoas que estão envolvidas no evento como um todo. A gente agradece muitíssimo, parabeniza pelo teu trabalho, que seja um trabalho duradouro, profícuo, forte, e que a gente possa atingir o maior número de pessoas, principalmente as pessoas que precisam mais de acesso a esse conhecimento, que são as pessoas mais carentes. Um abraço, meu irmão. Com você, faça suas considerações. Na verdade, assim, eu que tenho que agradecer, né, pela oportunidade, pelo espaço. Recentemente estava conversando isso com alguns amigos, né? Cada um tá lidando com esse momento de uma forma muito única, né? É difícil para todo mundo, tem pessoas que estão passando dificuldades financeiras e de saúde, e que a gente precisa dar apoio, por isso eu reforço aí essa necessidade da gente doar e colaborar, mas todo mundo está passando aí por uma dificuldade, né, de ter que ficar em casa, de estar afastado. Eu não vejo meus pais já há alguns bons dias aí, que eu não vou à casa dos meus pais, que eu não vejo ninguém além da minha esposa, então para todo mundo tem sido difícil, né? E esses momentos em que a gente pode, ainda que virtualmente, encontrar as pessoas, eles são fantásticos, né? Eu tenho participado aí de algumas lives e seguramente são bons momentos que eu tenho conseguido passar nesse momento de distanciamento, de afastamento, de relações mais frias, né? São ótimos momentos. E aí, só para encerrar, né, eu volto a dizer que eu não sou doutor em futebol, não sou professor do UFMG, eu só sou apaixonado pelo esporte, né? Esse é o título que eu me orgulho de carregar e que espero manter por muito tempo. E deixo a mensagem para que as pessoas se deixem apaixonar pelo jogo, né? É o melhor caminho para a gente se qualificar, para estudar, para aprender, ter prazer por aquilo que faz, né? Então, deixem-se apaixonar pelo jogo de futebol, né?
E aí, 2 convites. O primeiro é que a gente tem feito um exercício nesse período de distanciamento de tentar divulgar artigo de maneira mais acessível, por meio de infográficos, de textos, de lives. Então, para seguir a página do SECA, @SECAUFMG, e do FMG Soccer Science, né, @UFMG Soccer Science sempre. São as 2 páginas dos nossos laboratórios que a gente tem usado como veículo, tanto para lives que a gente tem feito, quanto para divulgar os artigos numa forma mais acessível de comunicação. A linguagem do artigo, em alguns casos, ela é mais difícil realmente, mas a gente tem tentado transformar isso em gráficos, em coisas visualmente agradáveis para todo mundo entender. Então, para seguir essas páginas lá que podem ajudar. Além disso, curso de análise de desempenho no futebol, que eu convido todo mundo a acessar. No meu Instagram tem o link desse curso, é um curso oferecido pela Unigra, que é uma plataforma online de cursos. Nessa Unigra, inclusive, tem um curso de graça, nós liberamos, abrimos mão integralmente do valor do curso nesse período de quarentena. Então, quem quiser acessar um curso sobre iniciação esportiva universal gratuito, integralmente gratuito, com 60 horas, é só entrar lá na Unigra e abrir. E tem também o curso de análise de desempenho no futebol que eu recomendo. E eu normalmente encerro com uma frase. Essa frase está ficando velha, se tem alguém aqui que já teve em palestra minha, já ouviu. Mas eu ainda gosto dela, vou continuar terminando com ela, e tem tudo a ver com o que você falou agora há pouco, né? Em 1954, a Alemanha foi campeã do mundo de futebol, e o treinador da Alemanha naquela época, o Herberger, falou uma frase que eu uso muito no meu dia a dia, né? Ele falou o seguinte, que a bola é redonda, o jogo dura 90 minutos e todo o resto é apenas teoria. O que ele estava falando? Pô, acabei de ser campeão do mundo, não vem me ensinar a roda, não, pô. Eu já sei o que eu estou fazendo. Em 1954 existia ali uma briga entre ciência e prática que parece muito com a que existe hoje, né? Até então, muitas seleções sequer faziam preparações específicas para a Copa. Isso foi, inclusive, uma revolução que a própria seleção brasileira de 70 implementou, né? De uma forma muito única, muito singular. Mas existia essa briga. Então, ele queria dizer assim, pô, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou campeão do mundo. Só que, para mim, ele disse o contrário do que ele queria dizer. Olha que coisa legal. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas aqui já assistiu jogos de futebol antigos. Eu estou assistindo, por exemplo, todo dia 19, não ganho por isso, tá? Não ganho royalties por isso, mas todo dia 19 horas eu estou assistindo a seleção de 70 no Sport TV, porque é fantástico, é linda, bonito, é muito legal. Mas se você assiste aquele jogo e assiste o jogo de hoje, você vê esportes diferentes. Você pode falar que gostava mais do de 70, eu também acho bonito. Mas falar que é igual não dá. Não é um jogo igual, do ponto de vista da lógica interna, em relação ao jogo de hoje. O jogador recuava a bola para o goleiro pegava com a mão. Você tem noção da mudança de lógica interna que representou para o jogo não poder recuar para o goleiro e ele pegar com a mão? Então, assim, era outro esporte. Né? Sobre vários aspectos. Podia até ser mais bonito. Mas é diferente. Só que olha que coisa legal. O jogo tinha 90 minutos em 1954 e continua tendo 90 minutos hoje. A bola era redonda, era até pior um pouquinho, mas era redonda em 1954, continua redonda hoje. Só que o jogo é diferente. Por que o jogo é diferente? Porque a teoria mudou. Porque de 1954 até hoje, teve quase 70 anos de estudo produzidos em futebol, gente que investigou, que buscou novos métodos, que reinventou as formas de treinar e preparar os atletas, que repercutiram em uma mudança do jogo. Isso fez com que os atletas corressem mais, por eles correrem mais, eles puderam tomar decisões diferentes, puderam taticamente se comportar de formas diferentes, tudo isso porque, do ponto de vista científico, houve avanço. Então, aquilo que a gente vê na prática é só reflexo, queiramos ou não da ciência, né? Então, respeitar a ciência e entender que a ciência ela não está num muro separado da prática é o caminho que a gente tem para continuar qualificando o nosso futebol. Então, te agradeço a todos os colegas aí de Feira de Santana e a todo mundo que acompanhou essa live. Foi um prazer passar essa manhã com vocês aqui. Te devolvo a palavra. Beleza, pessoal, estamos chegando então no final da live, é bom a gente reforçar a programação, mais uma vez agradecer ao professor Gibbs. Enquanto eu vou fazer os agradecimentos e reforçar a live, professor, que nós vamos ter hoje à tarde e a programação na semana que vem, eu vou pedir, que o pessoal está pedindo, para você escrever os links, qual é as dicas que você deu aí para baixar os artigos, o grupo, tudo que você citou aí, tá? Deixa aí salvo, porque o pessoal também vai assistir essa live depois. Pessoal, hoje à tarde, 16 horas, vamos receber aí professor Marcelo Vilhena, coordenador das equipes de iniciação do Esporte Clube Vitória, instrutor, né, da licença C e B da CBF. E às 16 horas nos encontramos, ele vai estar falando sobre princípios da organização da aula e do treino. Professor Marcelo Vilhena,
E à noite, professor René Simões, palestrante, coach, instrutor também de cursos da CBF, da FIFA, técnico de futebol aí com experiência vasta, nacional e internacional, muita coisa legal aí para contribuir para esse momento do evento Conhecimento Solidário. Teremos o professor Dr. João Batista, 17/4, aí, sexta-feira, 10 horas da manhã, esse mesmo horário aqui, amanhã, a gente vai estar aí com o professor João Batista, que com certeza é a base conceitual aí de muitos professores que atuam com o esporte e com o jogo no Brasil inteiro. Para finalizar, né, na sexta-feira, teremos o Juan Pablo Greco. O professor vai falar sobre iniciação esportiva universal, jogar para aprender e aprender jogando. Então, assim, amanhã promete mais ainda, né? E na semana que vem, quarta-feira, na abertura da semana que vem, professor Israel Teodo, que vai falar sobre a evolução do futebol nos próximos anos, professor que tem feito uma contribuição muito importante para a área do futebol, aí tem difundido várias ideias e fortalecido, sem dúvida nenhuma, essas bases conceituais. Professor Ricardo Torres, professor da Unicamp, mas que está hoje como professor na Noruega, e ele está fazendo um estudo sobre a colaboração humano-computador nas estratégias de futebol. Ele é o professor da área da ciência da computação e está fazendo o estudo dele de pós-doutorado, se eu não me engano, nesta área. Ricardo, que é de Feira de Santana, inclusive é meu primo, jogamos futebol juntos aqui, e ele sempre falou o seguinte: cara, meu sonho era ter trabalhado com esporte, eu vou acabar, meu último estudo vai ser com esporte, e ele conseguiu materializar isso, vai contar essa história da pesquisa dele, que é realmente muito interessante, é uma pesquisa inclusive feita em parceria com a Universidade da Holanda, e feito com equipamentos de GPS, ele está fazendo esse estudo em vários espaços, e Feira de Santana pode ser um dos espaços que receba esse estudo através com os atletas aqui. Professor Wellington, aqui da UFS, vai discutir o esporte e o fenômeno social em jogo. Muita coisa bacana o professor Wellington ter estudado sobre a questão do esporte e a gente olhar sobre outro ângulo. E o professor Gilmar, aqui também da UFS, na sexta-feira, pela manhã, vai falar sobre atividade física e comportamentos sedentários na infância e adolescência, um momento que pós-pandemia vai ser ainda mais importante, mas durante essa pandemia também está em discussão. E o professor Fernando Oliveira, do Esporte Clube Bahia, que saiu aqui do projeto FSA Esporte Clube, está hoje técnico do Esporte Clube Bahia, categoria sub-17, e vai falar sobre o futebol que se ensina e o futebol que se aprende no Brasil, uma temática também aí que vai, sem dúvida nenhuma, gerar vários aprendizados. Professor Gibson, e a todos que estiveram conosco até esse momento, em nome da Universidade Estadual de Feira de Santana, em nome da Associação FSA Esporte e Cultura, em nome do Programa Encaminhar Ação Cidadã, do Futicom, e de todos que estão envolvidos nessa atividade, a imprensa de uma maneira geral, agradeço a sua presença, a participação e a participação de todos. Um bom dia e que Deus abençoe vocês. Um abraço, professor.